chamado período de transição, 1988-1999, tinha como principal objetivo preparar Macau para o futuro. A oficialização das línguas é um dos dossiês mais polémicos. Nós defendemos sempre a valorização da língua portuguesa e do património especial de Macau, que tem sido preservado pelos chineses, e os chineses aproveitaram ou terão desenvolvido uma ideia que era tornar Macau um pouco um polo de contato entre a China e os países de língua oficial portuguesa, que efetivamente é o que acontece com o dito Fórum Macau. A língua portuguesa foi declarada língua oficial da região administrativa especial de Macau, porque nessa altura, uma das razões era porque nessa altura os chineses queriam que o chinês fosse declarado língua oficial imediatamente, para facilitar o período de transição, a localização dos quadros, a tradução da legislação, etc. E foi uma atitude inteligente, quer dizer, porque dá uma característica específica a Macau e dá uma vocação especial, quer dizer, portanto, nesta altura é um centro de difusão da língua e uma plataforma de encontro de todos os países que falam a língua portuguesa. Portanto, foi uma atitude muito inteligente. É de assinalar que a declaração conjunta não fala nas línguas oficiais, fala no português e no chinês, mas não como línguas oficiais. A primeira referência explícita num texto de tratado acontece com a Lei Básica, em 1993, em que se diz que o português será também língua oficial, língua oficial. Portanto, o português aparece secundarizado, relativamente secundarizado, primeiro ao chinês, e depois o português será também língua oficial. Mas, apesar de tudo, há aí uma evolução relativamente à declaração conjunta. Sim, há uma evolução, mas é uma evolução, eu diria, à boa maneira chinesa, não é? Eles fazem uma cedência, mas continuam com o pé por cima. O que confirmo inteiramente foi a sua afirmação de que foi uma das questões mais difíceis de resolver no grupo de ligação conjunto na parte final. Houve outras anteriormente, naturalmente, mas na parte final, porque os chineses de facto não queriam abordar a matéria. E nós, para termos uma garantia que o português era efetivamente também língua oficial, efetivamente, era preciso garantir a sua utilização na administração pública, nos tribunais, e, portanto, enfim, o português teria que ser efetivamente tratado como uma língua igual à língua chinesa. E o que nós conseguimos na negociação é que, ao lado do mandarim, ao lado das línguas chinesas, ficasse o português como língua oficial, que podia ser utilizado na administração pública e nos tribunais. Olha que isto é qualquer coisa que surpreende os políticos estrangeiros com que eu falava e referia que o português era uma língua oficial em Macau. Nos primeiros anos das negociações, a aplicação em Macau dos pactos internacionais dos direitos humanos foi um dos grandes temas e uma enorme conquista para os negociadores portugueses. Os pactos internacionais dos direitos humanos também veio dar tranquilidade, garantias à população, mostrou também, quer dizer, que da parte da China havia uma certa receptividade em relação a uma evolução, quer dizer, no sentido de assegurar os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, o direito de reunião, a formação de partidos políticos, etc., em relação a Macau. O mesmo não aconteceu com a lei sindical. Não foi possível aprová-la durante o período de transição e nos primeiros 20 anos da RAEM. Se não havia uma lei da greve em Macau, antes da transferência de poderes, não é? Era muito difícil fazer com que os chineses aceitassem que depois da transferência de poderes passaria a haver essa lei. O que eu julgo aí é que nós, enfim,
não pensámos, se calhar às vezes isso acontece, não é? Quando a administração de Macau, em todas as implicações entre aquilo que desejávamos que fosse o pós-transferência com aquele que existia antes. E julgo que esse, o caso da lei sindical ou da lei da greve representa isso mesmo. Em 1995, com a aprovação do atual Código Penal, fica consagrado que a pena de morte e a prisão perpétua não se aplicam em Macau, ao contrário do que acontece na República Popular da China. Uma decisão importante que transmitiu uma mensagem de confiança aos residentes, tendo em vista o futuro pós-99. Modernizar e preparar Macau para o século XXI foi o objetivo delineado por Portugal e tinha o apoio da China. Preparar a administração de Macau para a transição. Traduzir as leis, preparar novos quadros políticos, jurídicos, administrativos para a transição e, sobretudo, iniciar um verdadeiro programa de modernização económica e social de Macau. As pessoas não têm ideia nenhuma hoje em dia do que era Macau em 1986 ou 1987. Era uma espécie de Vila Franca de Xira, ao lado de Hong Kong, que era um dos principais, uma das grandes cidades, se não a mais brilhante das cidades da Ásia. Macau não tinha um aeroporto, Macau não tinha infraestruturas próprias, mínimas, típicas de uma cidade, de uma média cidade asiática. O engenheiro Carlos Mancia era um modernizador, um reformador, um engenheiro que fazia as coisas e que lançou os grandes projetos que vão marcar essa nova fase em Macau, do desenvolvimento de Macau, transformar Macau numa cidade moderna. O período de transição estava a dar os primeiros passos quando a China vive um dos momentos mais marcantes da história recente da República Popular. Os chamados acontecimentos de Tiananmen marcam o regime e têm um grande impacto nas relações de Pequim com o exterior. Macau leva Portugal a fazer uma leitura diferente dos seus parceiros europeus. A posição pragmática do Estado português em relação aos acontecimentos de Tiananmen marcaram definitivamente o processo de transição de Macau. Não se tratava de Portugal fechar os olhos a acontecimentos que foram considerados na altura e ainda hoje pela comunidade internacional como acontecimentos que punham em causa pelas implicações, pelas consequências internas, acontecimentos que punham em causa o processo de arranque de inserção da China no sistema internacional e que punham naturalmente em causa as expectativas que a comunidade internacional tinha sobre o futuro da China, considerando que em 1989 tinham passado 10 anos exatamente do início do processo de transformação interna e de ajustamento interno que a China estava a levar a cabo e que procurava, do ponto de vista estratégico, que esse processo fosse aceito pela comunidade internacional. Foi um sinal, na altura, crucial. Ninguém recebia as altas entidades chinesas. Nós quisemos receber o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que acompanhou a questão de Macau até ao fim. Estava em Macau quando o Presidente Sampaio visitou Macau pela última vez, o Ministro Chiang Kai-shek. Depois o convite do Primeiro-Ministro Cavaco Silva a Li Peng, que era ainda mais importante, de certa maneira, por aí. Rapidamente, e nós prevíamos isso, houve vários países que seguiram este primeiro precedente. Não ao mais alto nível, mas o próprio Governador Carlos Mancia, penso eu que é das primeiras dirigentes a visitar Pequim. Exato, não. O nosso argumento em Bruxelas é sempre o mesmo, que é nós temos responsabilidades especiais em Macau. E a nossa responsabilidade, que Bruxelas não tem que partilhar, que
a França não tem, que a Alemanha não tem, que os Estados Unidos não têm, mas que nós temos, é em relação a Macau. Se o epifenómeno de Tiananmen tivesse tido consequências político-diplomáticas profundas nas relações entre Portugal e a China, isso teria inevitáveis consequências negativas para Macau e para o seu processo de transição. Os acontecimentos de Tiananmen foram também uma experiência dolorosa para o regime chinês, mas também permitiram ao regime chinês perceber que era necessário aprofundar os ajustamentos que tinham já iniciados há uma década. Em março de 1988 é criada a Fundação Oriente, com o objetivo de reforçar as relações com a China. O financiamento é proveniente das receitas do jogo, o que acaba por ser criticado em Macau e em Pequim. Mas nós sempre separámos a Fundação Oriente do resto. A Fundação Oriente é uma fundação privada, não tinha o controle da... Mas chegou a colocar algum problema nas negociações? Eu recordo que na visita de 94 foi quando foi criado um grupo informal para tratar da questão. Sim, foi isso. Eu fui acompanhado na altura de Pedro Pires Miranda, que era um membro da Fundação Oriente. Eu combinei com o presidente Mário Soares que ele seria a pessoa adequada para me acompanhar naquela visita e para ele eu transferi todo esse assunto, porque não queria ser eu a tratá-lo com o presidente Zé Mina. A República Popular da China procurou que as relações entre Lisboa e Pequim não fossem contaminadas pelo processo, pelo chamado dossiê da Fundação Oriente, que em certos momentos do processo da transição, não vale a pena negá-lo, gerou, diria, algumas suscetibilidades por parte das autoridades chinesas. Como a Fundação Oriente, as receitas da Fundação Oriente tinham a ver com as receitas do jogo, foi sempre... Era um argumento que a diplomacia chinesa tinha de reserva para usar contra Portugal quando as coisas num outro domínio não lhe corriam bem, ou não lhe corriam com a feição ou com a estratégia que eles tinham desenhado. Também uma arma de arremesso, quase. É uma expressão. Não, a diplomacia chinesa não gosta muito de armas de arremesso, prefere beber um chazinho quando é preciso. Mas, de qualquer maneira, era um argumento que era lançado para cima da mesa. Não impediu, devo-lhe dizer que às vezes foi um argumento incómodo, mas não impediu que tudo corresse bem e não impediu que durante uns anos a Fundação Oriente tivesse a sua ação em Macau. Não foi um fator negativo. Como eu lhe disse, foi mais um fator que era utilizado pela diplomacia chinesa quando não lhe agradavam outros aspectos da mesa das negociações. Estes processos são, ao mesmo tempo, processos de aprendizagem, de certa maneira. E a parte chinesa não compreendeu imediatamente o que era a Fundação Oriente. Depois, quando compreendeu, fez uma Fundação Macau, que é uma espécie de réplica da Fundação Oriente no território. Portanto, aparentemente não só compreendeu que era a Fundação Oriente, como tomou para si esse modelo. E ainda bem que foi assim, e a partir daí as relações da própria Fundação Oriente com as autoridades chinesas são relações perfeitamente normais. Havia uma incompreensão sobre o que é que era a Fundação Oriente, o que é que Portugal queria com a Fundação Oriente. A Fundação Oriente é uma fundação, em primeiro lugar, não é exclusivamente dedicada às relações com Macau, nem às relações com a China, mas é uma fundação que atua, é uma fundação privada que atua no domínio das relações culturais, artísticas e não noutros domínios, não é? Como, aliás, de resto, a Fundação Macau, a réplica chinesa da Fundação Oriente, também tem a mesma vocação. Não era uma divergência ao nível das relações entre os Estados. Era qualquer coisa que estava um pouco em paralelo, mas que era muito explorado mediaticamente.
A declaração conjunta determina que o Grupo de Terras, um órgão com representantes de Portugal e da China, trata de 1988 a 1999 dos contratos de concessão de terras e com os assuntos relacionados com esta questão. As receitas provenientes da venda de terras e da renovação da concessão de terras serão divididos em partes iguais entre o governo português de Macau e o futuro governo da região administrativa especial de Macau. A China, durante o período transitório, estava preocupada se a administração de Macau gastava o erário todo, porque eles queriam não encontrar os cofres vazios. Por isso, o Grupo de Terras tinha uma importância fundamental. Sim, porque as terras em Macau valem tanto como em ou mais que em Nova Iorque ou em Londres, mas era Grupo de Terras. Mas eu acho que a administração portuguesa, o general Rocha Vieira, que esteve aqueles anos todos em Macau, e os secretários que tinha, a administração portuguesa soube gerir com muito cuidado esta situação e penso que a China não encontrou os cofres vazios em 99, quando tomou conta da administração de Macau. Líder da delegação portuguesa do Grupo de Ligação Conjunto, o órgão que tratou da transição de Macau entre julho de 1996 e dezembro de 1999, o embaixador Santana Carlos fala noutra das diferenças entre a transição de Macau e de Hong Kong. Não houve, na cerimónia de transferência de poderes de Hong Kong, a presença de um político chinês na cerimónia de transferência, na festa, chamada Festa Britânica, que antecedeu, nem de um responsável britânico na cerimónia chinesa, não é? E houve, no que respeita à transição de Macau, não é? Nós tivemos a presença na nossa festa portuguesa, que antecedeu a cerimónia, do Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, e o nosso Ministro Jaime Gama esteve presente na cerimónia que os chineses organizaram depois da transferência de poder. A entrada das tropas chinesas em Macau marcou também as diferenças entre as cerimónias de transferência de Macau e Hong Kong. Em Hong Kong, na cerimónia de transição, não estava o chefe de Estado britânico, estava o filho da rainha, o filho mais velho da rainha. Mas em relação a Macau, era possível estarem os dois presidentes. É diferente. Nós queríamos marcar a diferença, os chineses, sobremaneira, queriam marcar a diferença. Mas nós não queríamos marcar a diferença a todo o custo. Não queríamos marcar a diferença a todo o custo e aquilo que, para o Presidente Sampaio, era uma questão elementar, era que as tropas chinesas do Exército Popular de Libertação não entrassem em Macau enquanto ele próprio, que é um símbolo da soberania nacional, estivesse no território. Era uma questão simples e objetiva. Todas as questões na declaração conjunta, nestas negociações que Portugal pôs em cima da mesa, a questão da data, a questão da nacionalidade, a questão do aeroporto, a questão das tropas chinesas, são questões objetivas. Não são questões irracionais, nem politicamente irrelevantes. São questões objetivas, concretas, que a China podia compreender se quisesse compreender. E, neste caso também, a China quis compreender e fazer o necessário para garantir que o Presidente português estava, juntamente com o Presidente chinês, nas cerimónias de transferência de poder. A posição negocial portuguesa leva o Presidente chinês a Lisboa em outubro de 1999, 2 meses antes da cerimónia de transferência. Fica definitivamente acordado que as tropas chinesas só vão entrar em Macau no dia 20 de dezembro e que Jiang Zemin e Jorge Sampaio vão marcar presença na cerimónia de transferência. Na década de 90 do século passado, Macau marcou as relações com a China.
Delegado da Lusa em Pequim durante 19 anos, António Queiro recorda as visitas oficiais dos mais altos representantes dos dois países. Entre 1994 e 1998, isto será talvez um recorde na história diplomática, 2 primeiros-ministros e 2 presidentes da República visitaram a República Popular da China. E a sensação que eu tinha, eles não estavam a abrir uma nova era no relacionamento com a China, mas estavam a despedir-se de Macau. Todos se deslocaram com grandes comitivas políticas, empresariais, um avião sempre cheio de pessoas importantes, eram grandes delegações, mas, no fundo, Portugal estava a despedir-se de Macau. O AICEP, em 94, abriu pela primeira vez uma delegação, mas a Embaixada, durante muitos anos, até praticamente 1998, a Embaixada funcionava num edifício de escritórios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, era o único país europeu, aliás, nessa situação, todos os outros tinham um edifício próprio, Portugal não, e consumada a transferência de poderes, depois Macau, a China praticamente quase que desapareceu, houve muito poucos contactos e a China desapareceu da geografia política ou diplomática. Este é o momento adequado para que a economia portuguesa marque uma presença na economia chinesa. Nós entendemos que não se justifica, neste momento, a manutenção das sanções que ainda permanecem por parte da União Europeia. Foi-me comunicado que as autoridades chinesas não tencionam impor a nacionalidade chinesa à população residente em Macau de ascendência portuguesa. Eu estive a falar da política de reformas. Eu saudei a política relativamente à questão dos direitos humanos. Por exemplo, eu referi que havia todo um diálogo institucional entre a União Europeia e a China a propósito dos direitos humanos, portanto também falámos dessa matéria. Devemos ser francos na questão dos direitos humanos, mas não utilizar a questão dos direitos humanos para aquilo que eles pudessem ver como ingerência nos seus assuntos internos. Olhar para estas enormes potencialidades, que de facto são gigantescas, e fazer com que Portugal, exatamente porque tem uma tradição de conhecimento entre Portugal, por um lado, portugueses e chineses, possa servir de ponte no diálogo que a China manifestamente deseja com a União Europeia, num processo de desenvolvimento com gigantescas possibilidades que está em curso, e eu quis, de facto, com a minha delegação e com a comitiva e com os empresários, ter-se a noção de que estamos interessados e que não estamos a fechar um capítulo, que estamos a abrir um capítulo e que precisamos de o fazer da melhor maneira. Penso que o governo português fez bem, considerando a China como a prioridade fundamental do seu relacionamento no Oriente e procurando estimular as empresas portuguesas a que invistam na China. Temos de ter consciência da nossa dimensão. Basta ver a escala de muitos destes projetos para perceber que seguramente não serão empresas portuguesas a poder realizá-los. Primeiro-ministro de 1985 a 1995, Cavaco Silva tem uma enorme ligação com a China, pois foi durante os seus governos que se negociou e assinou a Declaração Conjunta. Em 1994, presidiu em Macau a inauguração da Ponte da Amizade. É um nome que traduz a realidade das relações dos dois países. Eu gostava de afirmar que a Ponte da Amizade será sempre a ponte que liga Macau e Portugal à China. Portugal está ligado à China hoje pela Ponte da Amizade, e a amizade nasce precisamente em Macau. O relacionamento entre a China e Portugal entrou numa nova fase depois da transferência da administração de Macau. Em 2005, os dois países assinaram a Parceria Global Estratégica. O investimento chinês em Portugal atingiu muitos milhões de euros e agora Lisboa e Pequim apostam no reforço das relações, de olhos postos no futuro.